Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de auxílio acidente, uma questão que nunca tinha me perguntado isso e é muito interessante, que acontece muito com os segurados. E os segurados ficam perdidos e não sabem como fazer a prova da sequela perante o INSS ou perante a ação judicial, que é a questão de perda de força. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre auxílio acidente e perda de força. Antes, eu gostaria de me apresentar os que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário e estou aqui para te ajudar. Tenho pedido, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Um pequeno recado, vocês sabem que eu tenho um produto que chama Treinamento Blindado. Se você recebe auxílio acidente, se você recebe algum benefício que está correndo risco de passar por pente fino, tem um link aqui na descrição do vídeo para você adquirir o produto. O produto ainda está com um preço especial, está especial para você, eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, mas se você precisar de consulta, é só clicar no link azul que você fala com os meus colaboradores. A gente te ajuda, a gente tira as suas dúvidas, se precisar a gente faz requerimento para você, a gente faz ação judicial, vai ser um prazer te atender. Recados dados, vamos falar de auxílio acidente e hoje uma questão que acontece muito com os segurados. Auxílio acidente é aquele benefício previdenciário pago ao segurado, empregado, desempregado com qualidade de segurado, doméstico, trabalhador, avulso rural, que sofreram um acidente e em razão desse acidente, pode ser um acidente de qualquer natureza, de trânsito, de trabalho, doméstico, e em razão desse acidente a pessoa ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Os segurados têm muita dificuldade, foi essa pergunta que eu recebi essa semana, quando a sequela não é visível. A pessoa teve um acidente, tem uma sequela, mas a sequela dela é perda de força. Então, também é coberto pelo auxílio acidente a perda de força. Aí o segurado me perguntou assim: Renata, na perícia administrativa, lá no INSS, como o médico faz essa análise de perda de força? Como ele consegue mensurar se eu perdi força ou não? Porque no anexo 3, que é um anexo do decreto 3.048, que prevê todas as possibilidades que o INSS pode deferir o auxílio acidente na via administrativa, lá no anexo 3, no quadro 8, tem a cobertura para auxílio acidente específica para perda de força, que é a redução da força ou da capacidade funcional dos membros. Quais são as situações descritas lá no anexo 3? Redução da força e ou da capacidade funcional da mão, do punho, do antebraço ou de todo membro superior em grau sofrível ou inferior da classificação de desempenho muscular. Aí embaixo ele coloca o desempenho muscular, grau 4, grau 5, grau 3, né, que vai de grau E, que é 0%, até grau 5, tá? Grau C, vai desde grau C ou CG, que é contratura ou contratura grave, até o grau 5, que é grau normal, tá? Eu vou falar isso para vocês. A situação B é redução da força e ou da capacidade funcional do primeiro quirodáctilo, que é o dedão, em grau sofrível ou inferior. E a linha C é redução da força ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo membro inferior em grau sofrível ou inferior. Aí a nota 1 esta classificação se aplica a situações decorrentes de comprometimento muscular ou neurológico, não se aplica às alterações decorrentes de lesões articulares ou de perdas anatômicas constantes nos quadros próprios. Então, se você tem uma limitação anatômica, não é esse quadro,
que se aplica para você. É isso que essa nota tá falando. É outro quadro, que aí fica para outro vídeo. A nota 2 é: na avaliação de redução da força ou da capacidade funcional, é utilizada a classificação da Carta de Desempenho Muscular da The National Foundation for Infantile Paralysis, em inglês, tá tudo em inglês aqui, mas é uma classificação de perda de força adotada pelas sociedades internacionais de ortopedia e traumatologia, a seguir descritas. Então, o desempenho muscular, ele deve ficar em grau 5. 5 é normal, 100%, amplitude completa de movimento contra a gravidade e contra grande resistência. Grau 4, bom, 75%, amplitude completa de movimento contra a gravidade, contra alguma resistência. Grau 3, sofrível, que no grau 3 já dá cobertura ao auxílio acidente. Que seria a perda de 50% com a amplitude completa do movimento contra a gravidade sem opor resistência. Grau 2, grau pobre, que seria 25% amplitude completa do movimento quando eliminada a gravidade. Grau 1, traços, 10%. Evidência de leve contração, nenhum movimento articular. Grau 0 seria 0%, nenhuma evidência de contração. Grau E ou EG, que seria 0% também, com espasmos ou espasmos graves. E grau C ou CG, que seria contratura ou contratura grave. A nota desse desempenho muscular é: o enquadramento dos casos de grau sofrível ou inferior abrange na prática os casos de redução em que há impossibilidade de movimento contra alguma força de resistência além da força da gravidade. Então, o auxílio acidente, quando você sofre um acidente, você fica com uma lesão, com uma sequela que reduz a sua força, você tem direito ao auxílio acidente. Renata, como o médico perito do INSS avalia se existe ou não perda de força? Pelo que a gente analisa nos laudos, sabe que são os laudos que estão lá no INSS constantes. Quando a gente pede o laudo do INSS, é o laudo SAB, do Sistema de Administração de Benefícios. Pelo que a gente analisa no laudo SAB, o médico do INSS, ele faz essa análise pelo aspecto visual, tônus muscular e circunferência. Então, ele mede o seu membro. Se ele entende que se um membro tiver menor que o outro, provavelmente existe perda de força porque teve uma atrofia do membro. Existe até um equipamento que faz essa medida de força, mas esse equipamento é muito caro e o Estado não tem disponível para fazer a perícia médica. Então, na perícia administrativa, o INSS, o perito do INSS, vai olhar o tônus muscular, se você parece forte, se você tem músculo, se parece que você perdeu força ou não, e ele teoricamente, em alguns casos isso não acontece, ele teoricamente vai medir o braço direito e o braço esquerdo para verificar se você tem desigualdade de metragem, porque aí significaria que você tem uma perda de força por conta de atrofia do membro. Então, na perícia administrativa, na grande maioria das vezes é assim que é medido. O que eu te recomendo? É claro que é muito rasinha, é muito raso, é bem pobrezinha esse tipo de perícia, porque não quer dizer que você, por exemplo, você sofreu um acidente e você perdeu força e não chegou ainda a perder tônus muscular. Por exemplo, você era uma pessoa que se cuidava, que fazia musculação e tal.
e sofreu um acidente e não chegou ainda a perder centímetro, não tá diferente o braço um do outro, mas você perdeu força. Então, essa análise de tônus muscular, de olhar e verificar se você perdeu volume muscular ou de circunferência, ela é muito pobre. O que eu te recomendo para perícia administrativa? Você vá num fisioterapeuta para ele fazer os testes, porque existem testes que são feitos por fisioterapeuta. Como que são esses testes? São testes de repetição, de movimento, são testes de isometria, por exemplo, o fisioterapeuta pede para você manter uma determinada posição por um determinado tempo. Então, avaliação clínica, testes de escala de força, testes de reflexos. Então, o fisioterapeuta, claro que seria melhor que se fosse com um ortopedista e com um fisioterapeuta. Mas, como a maioria dos segurados realmente não tem dinheiro para pagar esse tipo de laudo com o médico, vou te recomendar que você faça com um fisioterapeuta. E aí o fisioterapeuta faz um laudo descrevendo qual que é o acidente, qual que é o tratamento, qual que é a fisioterapia e em que grau de sequela, em que grau de perda de força que você se enquadra, porque você leva isso para a perícia administrativa. É claro que a perícia administrativa ela é muito restrita, ela é muito fechada, ela demanda uma perda de força muito grande, o que a gente não tem na via judicial. Na via judicial a gente sabe que até a sequela mínima, que reduz a capacidade para o trabalho, dá direito ao auxílio-acidente. Então, ainda que a perda de força seja mínima, ela dá direito ao auxílio-acidente. Na via administrativa, tem que ser uma perda de força muito grande. Então, mas mesmo assim, você leve esse documento na perícia administrativa, porque o teu requerimento de auxílio-acidente na via administrativa fica melhor instruído, a gente consegue de uma forma mais fácil fazer ação judicial para você. Quanto melhor é o requerimento administrativo, melhor fica, mais fácil fica para o seu advogado, mais fácil fica para a gente trabalhar na ação judicial. Então, são essas as formas que o perito analisa. Na via administrativa, pelo tônus muscular e pela metragem, ele mede, né? Existe um equipamento que faz a medição de força, mas o que eu te recomendo, tanto para a via administrativa quanto para a via judicial, é fazer um exame com um fisioterapeuta, um laudo com um fisioterapeuta, descrevendo o quanto de força que você perdeu, o quanto que isso atrapalha você a trabalhar para determinada função, e descrevendo certinho conforme a classificação, com graduação, por exemplo, perdeu quanto de força? Perdeu 10%, perdeu 15%, perdeu quanto de força? Né? Então, o que eu te recomendo é fazer esse laudo com um fisioterapeuta, que isso é muito importante para concessão do auxílio-acidente, tanto na via administrativa quanto na via judicial, para os casos do quadro 8, de redução de força, quando você tem a redução de força do membro. O vídeo de hoje era sobre isso. Eu agradeço demais vocês terem ficado comigo nesse vídeo até o final. Vou convidá-los para vocês me seguirem lá no Instagram, no @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo no YouTube. E lá no Instagram, tem uma playlist imensa de auxílio-acidente aqui, se você se interessar. Dá uma clica, procura essa playlist que eu já falei muito de auxílio-acidente aqui no canal. Novamente, agradeço demais vocês estarem aqui hoje e eu espero vê-los no próximo vídeo.